Estamos vivendo aqui um momento histórico. Eu vou te falar uma coisa. O que faz uma moeda ser forte? Eu vou te explicar o que faz uma moeda ser forte. É o seguinte, quando tem uma crise mundial ou uma crise regional, os investidores e todo mundo pode comprar essa moeda porque sabe que na hora da turbulência, na hora que a maré está muito forte, essa moeda é como se fosse um porto seguro, como se fosse uma ilha. Essa moeda não vai variar muito a sua cotação. Por quê? Porque essa moeda é muito utilizada no mundo inteiro e ela tem que ser utilizada por todos. No caso, a moeda mais forte do mundo, há décadas e décadas, é o dólar. Hoje, quando há uma crise mundial, todo mundo compra dólar. É por isso que quando tem crise e tudo mais, o dólar sobe no Brasil, porque tá todo mundo vendendo reais para comprar dólar, para ter ali o seu porto seguro em dólares. Por que o dólar é a moeda mais forte do mundo hoje? É a moeda, assim, que praticamente tem a maior autonomia e tudo mais. Por quê? Porque o dólar é utilizado em praticamente todas as transações comerciais no mundo inteiro. Quando você compra, eu vou te dar um exemplo que todo mundo deve saber. Quando você compra do AliExpress, você já comprou alguma coisa do AliExpress, Shopee, Wish, esses sites que vêm da China? Você compra, o preço aparece para você no aplicativo em reais. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, o aplicativo ele converte os seus reais para dólar. E aí depois, lá na China, o vendedor que está lá na China, ele converte os dólares para yuan, que é a moeda deles. Porque lá o vendedor na China, ele faz o balancete deles, da empresa deles, em yuan, que é a moeda da China. Ele não faz em dólares e não faz em reais. Então você vê que até numa compra que você nem sabe se acha que está fazendo em reais, na verdade você está fazendo em dólar. Praticamente tudo é feito em dólar hoje. Porém, temos aí uma mudança que está para acontecer nas próximas semanas. A China avisou a Arábia Saudita, a China é uma das maiores consumidoras de petróleo do mundo. E a Arábia Saudita é a que mais vende petróleo no mundo, é o país que mais vende petróleo no mundo. A China avisou a Arábia Saudita que vai comprar petróleo em yuan e não em dólares. Eu estou falando aqui de um mercado trilionário, de trilhões de dólares que deixarão de ser utilizados para que se utilize a moeda da China. Isso é uma pancada muito forte nos Estados Unidos, muito forte mesmo. Isso explica o desespero do Joe Biden e dos norte-americanos. Se a China começar a comprar petróleo em yuan e começarem a se tornar cada vez mais frequentes negócios que não são feitos em dólares e sim em outras moedas, principalmente a moeda da China, nós aí estaremos vendo a derrocada da grande potência mundial que são os Estados Unidos. É um momento histórico, pelo menos nessa fase da humanidade que estamos vivendo. Eu vou te explicar isso tudo, onde fica o Brasil nisso tudo. Isso ocorre no meio de uma crise mundial que é causada pelos Estados Unidos. Vou te explicar como os Estados Unidos causaram a crise, mas antes, um segundinho, se você sabe que a grande mídia mente e engana as pessoas, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro que a mídia não faz. Eu vou dar um exemplo como a mídia não faz oposição ao Bolsonaro. Faz 2, 3 dias, fizeram 4 anos da morte da Marielle Franco. O Jornal Nacional deu uma matéria de 10 segundos. Deu uma notinha de 10 segundos. Eles não fazem oposição, eles não mostram a verdade sobre as coisas. Por quê? Porque eles estão alinhados aos Estados Unidos e ao mercado financeiro. Então, enquanto o Bolsonaro usa a Petrobras para roubar o povo brasileiro, para dar dinheiro para acionista, a Globo finge que não vê os crimes do Bolsonaro. Um ou outro ali, Gabinete Dodge e tal, o resto não. Eles, vistas grossas, aqueles macaquinhos do WhatsApp, assim, ó. É isso que acontece. Então, eu peço que você se inscreva aqui, que aqui a gente fala a verdade, doa a quem doer. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo. Olha só, eu vou te explicar como os Estados Unidos causaram a crise mundial. Eu nem vou entrar aqui no contexto da guerra na Ucrânia. Não vou. Eu falei aqui já, a OTAN foi se expandindo para perto da Rússia. Kiev é a capital da Ucrânia. Nem vou falar da fronteira da Ucrânia com a Rússia. Kiev, da capital da Ucrânia. Para Moscou, uma bomba atômica chega em 5 minutos. A Rússia falou, não, a Ucrânia não vai entrar na OTAN, não vamos deixar, e aí invadiu a Ucrânia. Tá, nem vou entrar nesse mérito. Tá certo, tá errado, claro que tá errado de invadir, como os Estados Unidos estão errados de expandir a OTAN. Esquece esse mérito. Vamos falar do que aconteceu depois que começou a guerra. A grande mídia ocidental começou a convencer as pessoas, eu vi muita gente de esquerda, vejo aqui nos comentários todos os dias, que apoia isso, a apoiar sanções contra a Rússia. Como é que eles convenceram as pessoas? Isso é doutrinação. Doutrinação é você convencer uma pessoa de uma coisa que a pessoa fica tão cega naquilo que ela já não pensa em mais nenhuma outra solução, em nenhuma outra hipótese. Inclusive, se for ruim para ela, ela apoia. Olha só. A grande mídia começou a doutrinar as pessoas com russofobia. O que é russofobia? As pessoas começaram a odiar a Rússia. Por quê? Porque se você odeia a Rússia, olha só onde isso vai chegar. Se você odeia a Rússia, então qualquer medida contra a Rússia será justificada, porque afinal nós odiamos a Rússia. Então, se a gente odeia a Rússia, faça o que quiser contra a Rússia. Quer explodir a Rússia, exploda. Eu não gosto deles.
Quer impor sanção à Rússia? Melhor ainda, ó, não está nem explodindo, está só impondo sanções. Aí olha só o que acontece. Praticamente toda a população ocidental, quando eu falo ocidental, eu falo Europa, América do Norte, América do Sul, América Central, enfim, nós aqui. Praticamente toda a população, e aí se você fizer pesquisa vai ter 90%, apoiou as sanções à Rússia. Só que o que aconteceu com as sanções contra a Rússia? As sanções contra a Rússia não danificaram a economia russa. Ah, danificou, as pessoas russas são pobres. É, população. O país russo está mais rico do que nunca hoje. Já vou explicar por quê. É o que aconteceu. As pessoas, a população dos outros países começaram a ficar mais pobres. Hoje tem gente pagando R$10 na gasolina. Tem gente pagando 11 no Acre. Tem gente pagando 8. Pagava R$2,50 6 anos atrás. Hoje está pagando R$8. Tem gente pagando R$130 no gás de cozinha. E as pessoas apoiaram isso, porque são as sanções contra a Rússia que fizeram com que o preço do petróleo subisse. As sanções contra a Rússia. Você tira o petróleo e o gás russo da equação, o que acontece? Tem menos produção de petróleo, e aí, porque você não tem mais os russos, e aí o preço sobe. Aí o que acontece? Você vê lá greve de caminhoneiros, de pescadores na Espanha, na França, na Alemanha, todo mundo ferrado. O ministro da Energia da Alemanha falou, vamos ter aqui uma das piores crises da história, a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial, a coisa vai ficar ruim, tudo mais. Só que tem uma coisa que a mídia não te contou, isso você não vai ver na Globo. E você vai ver, talvez a notícia você vai ver, mas a notícia sem a análise, que é o seguinte, não impuseram sanções ao petróleo russo. Só os Estados Unidos, que não importavam quase nada de petróleo russo. A Europa não, a Europa continua comprando petróleo russo e o gás russo, só que tem uma coisa, hoje a Europa paga 60% a mais no petróleo e no gás russo. A Rússia nunca teve tanta grana como hoje. Eles falam, peraí, Thiago, peraí. Então eles estão impondo sanções à Rússia, que seria para acabar com a guerra. Mas eles estão pagando pelo petróleo e pelo gás, que são a maior fonte de lucro da Rússia. 60% a mais do que pagavam uma semana atrás, 2 semanas atrás? É. Então, na verdade, as sanções foram para, como diria em português, para inglês ver. Na verdade, eles estão financiando a guerra na Rússia, porque eles estão pagando 60% a mais no gás e no petróleo. E só estão pagando a mais por causa das sanções. Se não tivessem impostos sanções à Rússia, ao Putin, aos oligarcas russos, o preço do petróleo não estaria 60% mais, e do gás, principalmente do gás natural, não estaria 60% mais caro hoje. E o que acontece? Eles não estariam pagando trilhões e trilhões a mais para a Rússia e financiando a guerra, mas eles estão. E a população toda apoia sem saber que essas sanções é que estão financiando a Rússia para gastar o que quiser gastar na guerra, porque afinal estão lucrando como nunca antes. Olha só como é que funcionam as coisas. E aí, querem impor, eu já falei, uma nova ordem, que é o seguinte, isolar a Rússia, envolver a China, os Estados Unidos todos os dias estão ameaçando a China e tentando envolver a China nessa guerra, e aí começaram a falar que, primeiro falaram que a China sabia, aí depois falaram que a China não apenas sabia, como a China está fornecendo armas à Rússia, aí depois falaram que não, que a Rússia que pediu e não sabem se a China vai dar ou não. A China falou, a China mandou um aviso ontem, falou que os Estados Unidos deveriam refletir muito sobre o seu papel nessa guerra, porque eles são, na verdade, os principais responsáveis. Para quê? Para impor as mesmas sanções, eu já falei, a segunda parte do plano. As mesmas sanções impostas à Rússia serão impostas à China, depois vão aumentar as sanções, eles precisam de uma outra fonte de petróleo. E aí depois, para poder impor mais sanções à Rússia, também ao petróleo russo. E aí depois, eles vão impor essa sanção a todos os países que não queiram ficar do lado dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos usaram o G20, que é um fórum econômico que não tem nada a ver com guerra, para pressionar países como Brasil, Argentina, países emergentes, países de terceiro mundo, a apoiarem as sanções contra a Rússia. Estão usando o G20 para isso. E aí o que acontece? Olha só. Isso tudo é para isolar, para criar 2 mundos. Um mundo daqui e um mundo dali. Os americanos, seus aliados, Rússia e China e seus aliados. Ok. A China falou, peraí, agora é a nossa hora. Tem uma coisa que muita gente não percebeu. A Rússia, ela faz parte do BRICS, junto com o Brasil, Índia, China e África do Sul. A África do Sul é o menor país ali dos BRICS, mas a Índia tem a segunda maior população do mundo. 70% das armas da Índia são fornecidas pela Rússia, sabia? A Índia é uma grande potência, uma grande potência militar, e a Índia depende diretamente da Rússia para ser uma grande potência militar. A China e a Rússia fizeram um acordo, assinaram no comecinho de fevereiro, e o presidente da China ele podia ter usado qualquer jogo de palavras que ele quiser. E aí eu vou te falar, porque eu vi tradução do que ele falou em vários idiomas. Ele podia ter usado qualquer palavra que ele queria, mas ele usou uma palavra. Ele falou o seguinte, a parceria da China com a Rússia, ela é ilimitada, ela não tem limites. Tem país que traduziu para ilimitada, tem país que falou não tem limites.
Quer dizer o seguinte, nós estamos com a Rússia para o que der e para o que vier. Ponto final e acabou. Aí tem uma coisa, que é o seguinte, enquanto a Rússia destrói o mundo inteiro com a guerra na Ucrânia, e você percebeu que a Rússia, todo mundo falando, nossa, o exército russo não tem treinamento. Nossa, a Rússia está colocando recrutas na guerra. Recruta é alguém que não teve o devido treinamento de exército, não um soldado de elite. A Rússia está usando recrutas na guerra da Ucrânia. Nossa, você percebeu que o mundo inteiro começou a se chocar como o exército russo é fraco na Ucrânia? A Rússia podia ter varrido a Ucrânia do mapa em um dia. O que a Rússia está lá há 20 dias na guerra, morrendo, já morreram 4... Diz a Ucrânia que morreram 5 mil russos, mas sempre um país aumenta o número que matou dos outros. Mas estão morrendo lá, está uma guerra, não sei o quê, e a Rússia não está com aquela velocidade que se esperava. Por quê? Que enquanto isso, olha só, os Estados Unidos, para poderem impor mais sanções à Rússia, foram com uma bacia assim pedir pinico, ou Maduro, Venezuela, agora eu gosto de você, me dê petróleo. Maduro falou não. Aí eles foram na Arábia Saudita. O ditador árabe falou, eu nem vou conversar com vocês. Aí foram nos Emirados Árabes. O ditador dos Emirados Árabes falou, não me liguem, eu não vou aceitar nem a ligação do Joe Biden. Você fale com o meu ministro das Relações Exteriores se quiser, senão nem isso. Foi ao Irã. A resposta do Irã foi soltar uma bomba no consulado norte-americano. Assim, não, foram 12 mísseis. Não conversarei com vocês. Aí os Estados Unidos ficaram assim, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa muito estranha. Qual que é a coisa estranha? A Rússia, a China, o Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, junto com Índia e alguns outros países, estão no mesmo grupo político. E agora a China avisou a Arábia Saudita, chegou a hora. Agora a gente vai começar a comprar petróleo sem usar dólares. A gente pode simplesmente pegar os nossos dólares e jogar no lixo, não, vender os dólares, ou seja, vai desvalorizar muito a moeda dólar, porque a gente agora vai comprar em yuan, que é a nossa moeda. A gente vai começar a fazer negócios aqui, nós que somos os que sofrem sanções dos Estados Unidos, nós vamos começar a usar a moeda da China. Os Estados Unidos não tem nada que eles possam fazer para evitar. A única coisa que eles podem fazer é instituir uma guerra econômica. Como? Instituindo sanções à China. Só que se os Estados Unidos sancionarem a China em qualquer coisa, a China consegue causar uma crise econômica de proporções jamais vistas na história nos Estados Unidos e na Europa. Então, eles não podem impor sanções à China assim sem um motivo, sem uma desculpa aparente. Então a coisa está difícil para eles. E sem falar que se eles impuserem qualquer sanção à China, as sanções vão machucar mais a economia dos Estados Unidos e da Europa do que a da China. Olha a Rússia. Muita gente falando, nossa, os russos são pobres, tem gente se algemando no McDonald's. Isso é pra babaca ver e achar que nossa, ó, se ferraram russos. A Rússia está lucrando como jamais lucrou na história. Estão vendendo petróleo 60% e gás 60% mais caro do que 3 semanas atrás. A guerra está toda sendo financiada. Só com esse aumento de 3 semanas do preço do petróleo e do gás, a Rússia já financiou toda a guerra. Toda a guerra. Todos esses 20 dias de guerra aí, a Rússia não gastou nada, ainda lucrou com a guerra. Só para que você tenha ideia. Vamos sancionar a China? A China também vai lucrar, a Arábia vai lucrar. A Arábia está lucrando como nunca antes. Ou seja, está havendo uma mudança histórica. Os Estados Unidos estão caindo e os Estados Unidos não sabem o que fazer. Eles usam de táticas de propaganda de guerra. O que é propaganda? Propaganda é usar toda a grande mídia para convencer a população de uma narrativa, de uma opinião. Só que isso não está adiantando absolutamente nada. E você vê muita gente que está sendo prejudicada por conta das sanções impostas à Rússia, porque está pagando mais na gasolina, no gás, e apoiando as sanções. Mas essa pessoa não faz ideia que ela não passa de massa de manobra. E que a tendência é que as coisas piorem muito nos próximos meses. Por quê? Porque os Estados Unidos vão continuar impondo para alguns países aliados e para a Europa. É a primeira vez na Europa que você vê os europeus como cachorrinhos dos Estados Unidos. Isso não acontecia antes. A Europa era soberana. Hoje não, eles obedecem às ordens do Joe Biden. E aí, o que acontece? Eles prejudicam a própria população. Eu não sei como as coisas vão acontecer nos próximos meses, mas se você pensar num jogo de xadrez, eu falo isso aqui todos os dias, você tem que prever a jogada dos adversários. E eu vou te falar, os chineses e os russos já previram as próximas 30 jogadas. E os Estados Unidos estão jogando como iniciante, assim, pensando na próxima. Sendo que os chineses já sabem, se jogar aqui, eu jogo ali. Se jogar aqui, então eu jogo ali. Se fizer isso e isso, então eu faço isso e isso. Os Estados Unidos não, eles são assim, foram pegos de surpresa. Enquanto eles se distraíam com a guerra na Ucrânia, a China está acabando com eles economicamente, está pegando o caixão e colocando os últimos pregos no caixão dos Estados Unidos. Olha só o que está acontecendo, dias históricos, pro bem ou pro mal, históricos. E eu vou falar,
Eu falo assim, pro bem ou pro mal, dias históricos. Ó, a China nunca impôs golpe de Estado no Brasil, viu? A Rússia também não. Os Estados Unidos já foram 2. Ó a desgraça que a gente tá vivendo depois do golpe de Estado que eles fizeram aqui. Ó, aqui o nosso carro de som lá em Mauá, São Paulo. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. É isso aí. Se você é contra esse desgoverno, Tá aqui um trecho. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixo Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!